Oi pessoal, mais um vídeo aqui do canal Aprova Matemática para vocês. Assunto de hoje a gente vai tratar são os critérios de divisibilidade. Esses critérios de divisibilidade são umas regras, assim, uns conceitos que a gente usa para saber quando que um numeral vai ser dividido por outro. É bem interessante você saber disso, porque facilita muito as divisões. Vou explicar aqui e vocês vão perceber como que vai agilizar o processo de você identificar quando um número é dividido por outro. Então, vamos lá. Quando que existe esse critério da divisibilidade por 2? Quando você identificar que o número natural terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. Ou seja, quando ele terminar num número par. Então, quando ele terminar num número par, ele vai ser divisível por 2. Um exemplo disso poderia ser 3.740. A gente sabe que ele é divisível por 2, exatamente por quê? Porque ele termina aqui no número 0, que é um número par. Então, ele é divisível por 2. Outro exemplo, a gente poderia dar aqui um exemplo. Vamos para o outro aqui. 389. O 389, a gente verifica aqui que ele não termina no número par. É um número ímpar. Então, ele não é divisível pelo 2, tá? Vamos lá pro 3. O 3, como que você consegue identificar se um algarismo é divisível por ele? Quando a soma dos algarismos for divisível por 3. Vamos dar um exemplo aqui. A gente vai precisar somar os algarismos. Então, vamos aqui. 234. 234 é divisível por 3, porque se a gente somar 2 mais 3 mais 4, ele vai dar 2 mais 3, 5 mais 4, vai dar 9. O 9, ele é um número divisível por 3. Então, esse 234 vai ser sim divisível por 3. Tranquilo, né? É bem mais rápido a gente resolver uma divisão se a gente conseguir fazer essas identificações. Numa prova, assim, vai ser muito mais ágil para finalizar. Vamos para a próxima. Por 4. Quando que ele é divisível? Quando seus dois últimos algarismos forem 2 zeros, tá? Vou marcar aqui para vocês. Quando for 2 zeros, ou quando eles forem divisíveis por 4. Isso significa o quê? Significa que a gente pode ter, por exemplo, 3.800. 3.800, ele vai ser divisível por 4? Sim, porque os dois últimos aqui são zeros, então vai ser divisível. Vamos pegar um outro exemplo. 3.516. 3.516, eu vou pegar os dois últimos, né? Que aqui no caso é 16. O 16 é divisível por 4? É, então ele também é divisível por 4. Vamos pegar qualquer outro aqui, 1.224. 24, ele é divisível por 4? É divisível, então 1.224 também é divisível por 4. Então, sempre olhar os dois últimos algarismos no caso do 4. O 5 é o mais tranquilo, acredito. Quando ele terminar em 0 ou 5, ele vai ser divisível por 5. Esse é bem fácil, bem tranquilo. Acredito que ninguém vai ter uma dificuldade, um 55, por exemplo, ou 60, ou 80. Qualquer um desses números vai entrar nesse critério e vai ser divisível por 5. Agora, a gente vai fazer a divisibilidade por 6. Vamos aqui no 6. Ele vai ser divisível por 6 quando, ao mesmo tempo, ele for divisível por 2 e por 3. Então, a gente tem que prestar atenção no E. Não é ou, tá? É E. Por 2 e por 3. Então, vamos para um exemplo aqui para ficar mais claro. 312. Ele é divisível por 6? Sim, porque ele vai ser divisível pelo 2, porque ele é um final par, ok? 2, ok, é par.
E por 3, por que ele vai ser divisível por 3? Então, tá. Primeiro critério, par, ok, ele é par. E se eu somar 3 mais 1 mais 2, vai dar quanto? Vai dar 3 mais 3, 6. 6 é divisível por 3? É. Então, esse número aqui é divisível por 6. A divisibilidade por 7 exige um pouquinho mais de atenção, então a gente deixa para o final. Divisibilidade por 8. Quando ele é divisível? Quando ele terminar em 0, 0, 0, ou quando os 3 últimos for divisível por 8, desculpa. Então, os 3 últimos for 0 ou os 3 últimos for divisível por 8. Então, vamos aqui colocar um exemplo para a gente ficar com mais certeza. 8.000. Os 3 últimos números são 3 zeros, então é divisível por 8. Os 3 últimos números de 37.104. Ele vai ser divisível por 8? Vai, porque se você pegar o 104, você vai conseguir fazer a divisão por 8. Outro número que pode ser divisível por 8 vai ser o 551.112. Porque o 112 é divisível por 8. Vamos agora ver o 9. O 9 é quando a soma dos algarismos for divisível por 9. Então, você vai somar os algarismos. Como a gente estava fazendo no 3, né, somando, no 9 a gente vai fazer o mesmo processo. A gente soma os algarismos do número e vê se é divisível ou não pelo 9. Então, vamos lá para o exemplo. 2.871, vou somar 2 mais 8 mais 7 mais 1. Isso aqui vai dar 18. Então, o 18 é divisível por 9, então logo o 2.871 é sim divisível por 9. Então, pra gente finalizar, vamos pro 10 e o 7 que precisa de atenção. Então, vamos lá. E eu vou deixar aqui o print da tela para ficar mais fácil de vocês copiarem depois, tá? Divisibilidade por 10 é quando ele termina em 0. Esse é tão ou mais tranquilo que o 5, né? Terminou em 0, ele vai ser divisível por 10. Exemplo, 3.750, terminou em 0, é divisível. Agora, por exemplo, se for 5.606, não terminou em 0, não é divisível por 10. Esse aqui é bem tranquilo, né? Então, vamos agora para o 7, que é o que precisa de um pouco mais de atenção, tá? Então, vamos lá. Divisibilidade por 7. Quando que eu vou saber se é divisível ou não por 7? Por essa sequência. Parece meio complicada, mas não é não. Vamos fazer junto com o exemplo para ficar mais claro, tá? Então, vamos lá. Separe a unidade do número do restante do algarismo. Vamos pegar como exemplo o número 1057. Eu vou colocar ele aqui em cima para vocês verem melhor aqui, porque já acabou o papel aqui, então vai ficar melhor aqui em cima. 1057. Então, eu vou separar a unidade do número do restante. A unidade do número é o 7, então eu vou deixar ele separado do restante. Então, vamos fazer aqui, 105, separo do 7, tá separado aqui. Aí, eu vou multiplicar a unidade por 2. Essa é a unidade, vou multiplicar por 2, 7 vezes 2 vai dar 14. E aí, eu vou subtrair o valor encontrado, que é o 14, do restante do número, que é o 105 aqui no caso. Então, eu vou fazer 105 menos 14. 5 menos 4 vai ser 1. Aqui eu teria que emprestar mais 10 menos 1, 9. 91. Então, deu 91. Verifique se o resultado é divisível por 7. Então, esse número aqui que deu 91, que é o resultado, eu tenho que verificar se ele é divisível por 7. Ele é divisível por 7. A gente consegue fazer a divisão dele
por 13. Então, vamos, só para tirar a prova aqui para vocês, vamos subir um pouquinho. 13 vezes 7 vai ser 7 vezes 3, 21. Sobe 2. 7 vezes 1, 7, mais 2, 9. Então, esse número 1057, ele vai ser divisível por 7. Beleza, pessoal? Tendo alguma dúvida, sugestão, deixa seu comentário aqui. Pode deixar seu joinha se você gostou do vídeo. Compartilhe se souber de alguém que está precisando aprender um pouco mais de matemática. E vamos lá, até o próximo vídeo. Valeu!